Setembro, o mês mais sangrento do ano. No mercado financeiro, esse mês ele carrega um peso histórico e supersticioso, porque desde 1928, o S&P 500 ele registra em média o seu pior desempenho anual exatamente em setembro. Se a gente pegar o gráfico anual aí dos últimos anos e colocar aquele gráfico de candle, você vai ver que em setembro, na maioria deles, vai estar aquele candle vermelho. Isso não é um acaso. Analisando a série histórica, setembro se destaca por ter retornos médios negativos, uma frequência de queda superior a qualquer outro mês e uma volatilidade consistente muito acima da média. E isso não é uma anomalia, é uma estatística macro, porque um padrão com quase um século de recorrência ele deveria estar em seu radar, porque ele pode ser usado como uma estratégia de gerenciamento de carteira. E todo padrão ele tem uma lógica por trás. Mesmo que a causa ela não seja imediatamente aparente e pareça uma superstição da Faria Lima. Hoje a gente vai aprofundar no efeito setembro e você vai entender a dinâmica que leva a essa pressão vendedora. Porque no mercado, o que parece ser uma coincidência sazonal, geralmente é uma consequência de fatores fundamentais que inclusive já estão até precificados. No jargão do mercado financeiro, a gente chama de efeito setembro essa anomalia estatística em que o nono mês do ano apresenta historicamente o pior desempenho médio para os mercados de ações, especialmente no mercado americano. Entre os 12 meses do calendário, setembro ele se destaca negativamente com uma frequência elevada de retornos negativos, especialmente no S&P 500, que é o principal índice da bolsa dos Estados Unidos. Se a gente fosse fazer um exercício aqui e pegar todos os meses de setembro desde 1928 até 2023, isso teria um retorno médio de aproximadamente menos 1,1% e uma probabilidade de queda de 55% dos anos. Cara, isso daqui é muito estranho. E a volatilidade média desse mês ele costuma ser bem acima das médias dos outros meses. E em anos de recessão ou estresse monetário, a magnitude das quedas tende a ser bem maior também. Embora o fenômeno ele tenha origem estatística no mercado americano, os seus efeitos ele acaba reverberando em outros mercados globais que têm a correlação sistêmica com o dólar e reprecificam o risco global, incluindo aqui no Ibovespa. E é importante destacar que o efeito do setembro ele não é uma regra clara de mercado, não há uma causalidade direta e tampouco um mecanismo automático, mas é um padrão estatístico recorrente, amplamente conhecido pelos gestores institucionais, estrategistas macros e analistas, e que costumam moldar o comportamento tático dos seus fundos multimercado, ETF globais, mesas proprietárias, suas carteiras de recomendação, baseado nesse fator. E na macroeconomia e no mercado financeiro, padrões desse tipo raramente passam a ser ignorados. Eles não oferecem previsões, mas oferecem um contexto no qual pode ser usado em estratégia de alocação de recurso ou até estratégia de operações de curto prazo. Tem muita gente que shorta nesse mês, entendeu? Agora, se a gente for pegar os dados históricos reais e comportamento do mercado em setembro, o padrão não é apenas narrativo, ele é estatístico e muito bem documentado. Começamos aqui pelo S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, que tem um histórico bastante grande aí, tem desde 1928, e o desempenho agregado é aquele que eu já falei, menos 1,1% de retorno no mês de setembro e a probabilidade de mais de 50% de queda nesse mês. Entre todos os meses do ano, setembro ele apresenta o pior retorno médio de longo prazo. Mesmo meses tradicionalmente voláteis, como outubro também, que é marcado por crashes históricos, ele possui uma média superior. E essa recorrência ela se acentua em períodos de estresse macroeconômico ou geopolítico, como a gente teve no 11 de setembro, que teve a queda das Torres Gêmeas, em 2008, que teve a falência do Lehman Brothers, que deu aquela crise toda. Em 2022 também a gente teve a inflação persistente por causa do Fed Hawks, o S&P caiu quase 10% naquele mês, em 2022. Isso também vai acontecer aqui nos mercados emergentes, no Ibovespa. Aqui no Brasil, o comportamento do Ibovespa em setembro ele segue um padrão menos consistente, mas ainda assim muito influenciado por três fatores. O primeiro é a correlação clara com o S&P 500 e fluxos globais, porque quando o S&P 500 cai e a aversão ao risco aumenta globalmente, os investidores internacionais eles tendem a retirar o capital das economias emergentes como Brasil, Índia, Peru,
e eles realocam em ativos considerados mais seguros, como o dólar, o euro, o franco suíço, etc. Também aqui a gente tem uma sensibilidade fiscal doméstica, né? Porque setembro frequentemente marca o início da tensão orçamentária no Congresso. Pode ver, agora em setembro tem bastante discussão de metas fiscais, porque ano que vem já tem eleição, aí tem as PEC, tem precatório, tem aumento de gasto. E o final de setembro, que é os últimos meses antes do recesso parlamentar, a janela crítica para voltar às reformas ou às bombas também, porque eles pegam esse período para passar tudo por debaixo dos panos ali quando ninguém quer e entra de férias e esquece tudo, né? Então, durante esse período, a gente vê uma mudança na percepção do risco soberano por causa de todas essas questões de sensibilidade fiscal doméstica. E se a gente pegar historicamente, em setembro também aconteceu bastante coisa que fez os mercados cair. Por exemplo, em setembro de 2015, a gente teve o rebaixamento da nota de crédito brasileira. Em 2020 a gente teve a pandemia, teve o ruído fiscal, que chegou a cair quase 4% naquele mês. Em 2028 também a gente teve o contágio por causa da crime do subprime. E em setembro caiu mais de 10% também. Agora vamos ao cerne da questão. O efeito setembro ele não é uma superstição, tá ligado? Ele, longe de ser um mistério, ele é uma confluência de fatores sazonais, comportamentais e técnicos que ano após ano se alinham no calendário para gerar essa tempestade perfeita no mercado. É um fenômeno que vai combinar a lógica fria da estatística com o calor da psicologia humana e uma orquestração complexa onde o retorno de grandes players de férias, o ajuste de portfólio no final do trimestre e a incerteza da decisão dos bancos centrais, que a gente vai aprofundar agora, e até mesmo a memória de eventos históricos como esses que eu acabei citando, como em 2011, 2001, 2015, essas coisas elas se unem e pressionam o preço dos ativos nesse mês. E por mais que não exista um fator único responsável por esse fenômeno, a análise histórica ela revela certos padrões comportamentais que se repetem durante este período turbulento. E o primeiro deles é a reentrada institucional após o verão do hemisfério norte. Porque em julho e agosto são tradicionalmente meses de menor liquidez no mercado americano e europeu, em função do recesso do verão nesse período. E setembro ele marca justamente a volta dos gestores institucionais, dos bancos de investimento e autoridade monetária para a atividade plena, né? Ou seja, é o período que eles voltam de férias. E o retorno dessas forças de mercado ele provoca reposicionamento abruptos de carteiras com ajuste em beta, duration, exposição setorial, etc. E muitas vezes com impacto direto dos preços nos ativos, porque os gestores eles pegam esse momento que eles chegam da férias para olhar as carteiras, para ver como é que está o desempenho e de acordo com a sua estratégia eles vão mexer. Aí muitas vezes eles vendem ações e pressionam o preço para baixo mesmo. E é justamente o rebalanceamento de portfólio que acontece no fim do terceiro trimestre, porque em setembro ele fecha o Q3, né? E por isso é um momento técnico para rebalanceamento tático em fundos de pensão, em gestora de fundo long only e veículos de ETF passivo. E isso envolve a realização de lucro de ativos que performaram bem no ano, realocação para ativos defensivos ou descontados, aumento de caixa para posicionamento no quarto trimestre, etc. E esse tipo de movimentação acontece em larga escala e pode gerar vendas mecânicas de grande volume, criando uma pressão pontual sobre determinados setores e ativos naquele momento, ou seja, em setembro. E um outro fator que vai posicionar os preços de tudo para baixo em setembro seria a política monetária global, que é um gatilho real para isso acontecer. Em setembro costuma ser um mês central no calendário dos bancos centrais. Por exemplo, o Fed ele tem as reuniões com atualizações do dot plot, projeções de inflação em crescimento. Já o BCE, o Banco Central Europeu, ele vai ter as decisões críticas sobre taxa de depósito e política de compra de ativos justamente em setembro também. O Banco do Japão, ele solta os comunicados sobre yield curve, control e câmbio durante setembro também. Em ciclos de aperto monetário, como o que a gente teve em 2022 e 2023, setembro é o mês onde o mercado ele deixa de especular e passa a precificar o que realmente vai acontecer, né? E o resultado disso é a alta volatilidade em ativos sensíveis a juros, como ações de crescimento, real estate, as ações de tech, o mercado emergente, cripto. Tudo isso daí vai ficar turbulento em setembro.
Eu tô gravando esse vídeo aqui justamente no dia 3 de setembro. É só dar uma olhada no mercado de cripto, como é que tá. Ontem mesmo, no dia 2, o ouro bateu máxima histórica. Isso tudo porque em setembro esses ativos que muito voláteis, eles realmente caem bastante em setembro, e os ativos mais seguros, como o ouro, ele absorve mais essa liquidez, né? E nos Estados Unidos, setembro, ele tem um apelo de pressão fiscal, orçamentária e política, porque no calendário americano, setembro ele vai marcar o início do ano fiscal federal, que começa a partir de outubro. E o Congresso ele frequentemente enfrenta impasses para aprovar o orçamento, e isso vai gerar um risco de government shutdown, como já ocorreu algumas vezes. Por exemplo, em 2023 teve essa ameaça no dia 30 de setembro e teve um impacto direto no Treasury Yields e bolsas ao redor do país. O efeito setembro, na prática, ele é um reflexo técnico de fluxos, ciclos e decisões que se acumulam ao longo do ano. E setembro ele concentra um ponto de inflexão, que seria o balanço de fundos que são recalibrados, as expectativas fiscais e monetárias que são revistas, e ativos de risco que são reprecificados à medida que a realidade começa a pressionar o discurso político daquele país, daquele mercado que estão vigentes durante aquele período. E o investidor que entende o ciclo e o contexto por trás desse mês, ele não opera no susto, ele não vai chegar aqui em setembro, caraca, tudo caindo, tá desmoronando. Ele já vai se posicionar com base em fatos fundamentados e probabilidade, como o que eu acabei de mostrar aqui nesse vídeo. E nesse ano os sinais são claros também, o fiscal está sob tensão, a inflação ainda está bem sensível, principalmente aqui no Brasil também, a inflação está alta, só ver o preço de tudo no mercado. A política monetária global está sendo de direção convergente, muito risco geopolítico latente, né, na Europa, Estados Unidos, a China. Ontem mesmo o Xi Jinping fez um desfile lá na Praça Celestial da Paz, com tanque de guerra. Foi uma demonstração de poder militar, né? E isso só aumenta a tensão entre os países. Então setembro ele costuma ser um mês caótico mesmo. E não há espaço para o improviso, né? Setembro ele exige uma leitura técnica e uma resposta estratégica. Por mais é isso, avalie o contexto e posicione-se com lógica. Então é isso daí, até a próxima.